Senado, eu quero trazer a este plenário uma reivindicação que recebi na sexta-feira, na cidade de Uruguaiana, ali do lado da Argentina, com a cidade de Libres, no vizinho país, porque encontrei representantes da Associação Nacional dos Auxiliares Aduaneiros da Receita Federal, que pedem a reintegração de ex-servidores da Receita Federal que trabalhavam na fronteira daquela região, nas cidades de Uruguaiana, Barra do Quaraí, Quaraí e São Borja, até conhecida muito como a cidade dos presidentes, entre os anos de 72 e 93. O grupo estava acompanhado dos vereadores lá de Uruguaiana, Rony Melo e Mauro Brum, do meu partido, e também do deputado estadual da região, na Assembleia Legislativa do meu estado, deputado Frederico Antunes. No Rio Grande do Sul, mais de 250 funcionários e servidores fizeram um concurso público, passaram por treinamento na Escola Superior de Administração Federal, a ESAF, trabalharam com contratos temporários e foram depois desligados da Receita. Todos exerciam funções de auxiliares na aduana, trabalhando na vistoria de bagagens, na repressão ao contrabando e no controle de carga. Serviço hoje fundamental e deficitário, pelo que eu ouço de todos os agentes que trabalham naquela região. Este grupo é apenas uma parte dos cerca de 2.000 de ex-servidores da Receita Federal que se espalham pelos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e outros estados. Essa categoria acredita que se os recontratados podem contribuir para a melhoria do serviço aduaneiro, pois a Receita hoje tem um acúmulo de serviço nas fronteiras, mas faltam funcionários e esse grupo de servidores estaria pronto para assumir as funções. Eles pedem a reintegração pela Lei da Anistia 10.559 de 2002 ou alguma medida que o governo possa adotar para resolver diante da relevância em vista dos problemas da fronteira e das nossas aduanas que o Brasil vive atualmente. Acredito que o governo federal deveria dar atenção a este caso, pois estamos falando de servidores concursados e já treinados para essa função, o que seria uma solução imediata para as fronteiras, que têm problemas com a ocorrência contínua de contravenções, deixando o nosso país muito vulnerável nessas regiões, senhor presidente. Como fez Vossa Excelência e os oradores que me antecederam hoje na tribuna, também queria reafirmar a importância que a 15ª Marcha dos Prefeitos Municipais em Brasília representa para o processo federativo brasileiro. Queria também cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff por estar prestigiando pela segunda vez, desde que assumiu a presidência da República, a abertura deste grande evento comandado pelo líder municipalista Paulo Zielkowski. O presidente, aliás, da Confederação Nacional dos Municípios, defendeu a distribuição igualitária das receitas do petróleo. A presidente foi muito clara, dizendo que é preciso pensar essa distribuição daqui para frente e não daqui para trás. Isso em função do que dizem e rezam os contratos. O presidente Paulo Zielkowski voltou a dizer que o Brasil precisa fazer um enfrentamento federativo. Nossa federação está incompleta e ainda tem que ser construída. Precisamos de um novo pacto. O presidente Zielkowski afirmou que cabe aos prefeitos sanar a dívida social que o país tem com sua população. Essa dívida social cabe basicamente aos prefeitos. 75% das metas do milênio, para serem cumpridas, depende das prefeituras. Apesar disso, os municípios estão estrangulados financeiramente, porque houve, claro, restos a pagar que não foram pagos, criação do piso salarial, especialmente para professores, emenda 29, que destina recursos à saúde, distribuição dos royalties do petróleo e a política dos resíduos sólidos. Ou seja, há uma pressão muito grande sobre os administradores municipais que têm também que respeitar
uma lei muito boa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem o controle também do Ministério Público na gestão pública. Mas é preciso que se rediscuta a federação, e hoje foi feita a leitura pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que Vossa Excelência faz parte, senador Cacildo Maldaner, de um requerimento de minha autoria para que a Comissão de Assuntos Econômicos discuta a questão federativa sob a ótica municipalista. Porque o que eu estou percebendo hoje é que a Comissão Especial, nomeada, aliás, com muito senso de oportunidade pelo presidente José Sarney, comandada pelo presidente, o ex-ministro Nelson Jobim, ela está voltada para o viés do aspecto dos estados com a União, mas é preciso ter também um olhar mais atento sobre as necessidades dos municípios. Esse ano teremos eleições municipais e esse tema é relevante, aliás, voltarei sobre ele durante essa semana. Mas eu queria agora há pouco, senador Cacildo, voltar ao senador Jorge Viana, falou das iniciativas fortes e vigorosas da presidente Dilma Rousseff em relação não só à questão das taxas de juros, que ela teve uma posição muito firme que fez os bancos estatais, Caixa e Banco do Brasil, reduzirem as taxas de juros. Em seguida, um enfrentamento com os bancos privados também aqueceram ao pedido da presidente diante desse cenário de incertezas no mundo, particularmente pela economia da China, que parece com graves problemas que terão reflexos aqui no nosso país. Eu, portanto, também encareço a presidente de que, no caso do crédito rural, ela tenha o mesmo olhar e a mesma disposição. E pediria à presidente, que foi tão enérgica em relação a esses temas todos de grande envergadura social, que a presidente Dilma Rousseff olhe, como eu pedi ontem, para a questão das concessionárias de telefonia para as regiões que não estão tendo cobertura de telefonia móvel ou de internet em regiões próximas de Porto Alegre ou no seu estado de Santa Catarina, que tem alguns vazios que eles precisam. E também que a presidenta Dilma Rousseff, definitivamente, use a sua força de decisão para pedir e dar um ponto final ao caso Aeros Varig, para uma solução final a esses aposentados. Eu estou com o meu e-mail com muitas mensagens de pessoas desesperadas, angustiadas por não ver à frente uma solução definitiva para os seus problemas. A recuperação de um direito líquido e certo que tem, porque contribuíram com o Fundo de Previdência da Varig, havia uma Secretaria Nacional de Aposentadoria Complementar do Ministério da Previdência e essa autoridade deveria ter fiscalizado o funcionamento desse fundo de pensão, o que não aconteceu. Portanto, o Estado falhou. E se o Estado falhou, agora é preciso que o próprio Estado, na pessoa da sua maior autoridade, a sensível e atenta presidenta Dilma Rousseff, que ela tome as rédeas desse processo e mande resolver o problema do Aeros Varig, sob pena de vermos mais vítimas deste processo morrerem sem terem os seus direitos resgatados e restituídos, senador Cacildo Maldaner. E todos nós sabemos que a Varig, se ainda existisse, 85 anos de uma bonita história da aviação, que foi um modelo para a aviação comercial do mundo, o serviço que a Varig prestava. Lamentavelmente, não cabe aqui discutir o que aconteceu com o destino trágico dessa companhia que faliu, mas também não podemos aceitar que não se encontre uma solução para o problema da Varig, claro, que depende ainda de uma solução do Supremo Tribunal Federal em relação às defasagens tarifárias. E o mesmo apelo que faço à presidenta Dilma Rousseff, estou encerrando, eu gostaria que a ministra Carmen Lúcia, que está com esse assunto na mão, que ela também deixasse ou passasse a dormir, porque ela diz que perde o sono por conta também, não só do caso das reservas indígenas no sul da Bahia, mas também pelo caso Aeros Varig. Muito obrigada, senhor presidente.